A oração poderosa de hoje é para você que carrega no coração uma preocupação constante pelos seus filhos. Talvez eles saiam de casa todos os dias e você não saiba exatamente o que enfrentarão pelo caminho. Perigos invisíveis, más influências, doenças, acidentes, decisões erradas. E no fundo do seu coração existe um clamor silencioso: que meus filhos estejam protegidos em todos os caminhos. Hoje, São Miguel Arcanjo se levanta como guarda fiel para cobrir seus filhos com suas asas de luz e vigiar cada passo que eles derem. Ele vai à frente deles, afastando perigos, caminha ao lado deles, protegendo contra todo o mal, e permanece atrás deles, fechando toda a porta que o inimigo tentar abrir. A partir desta oração, seus filhos não caminham mais sozinhos. Eles caminham guardados, protegidos e cercados pela proteção do céu. Antes de começarmos, faça um ato de fé agora. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, cobre meus filhos com tuas asas. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Hoje, São Miguel Arcanjo assume a guarda dos caminhos dos seus filhos. E onde ele guarda, nenhum mal prevalece. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, comandante supremo dos exércitos de Deus, guerreiro invencível que permanece eternamente diante do trono do Altíssimo, eu me prostro hoje aos seus pés celestiais, com o coração transbordante de súplica e os olhos cheios de lágrimas de um pai que clama, de uma mãe que suplica, de um responsável que implora por proteção divina sobre aqueles que Deus me confiou como tesouros sagrados. Meus filhos, ó poderoso arcanjo, você que venceu Lúcifer e seus demônios rebeldes, você que com sua espada flamejante expulsou as trevas do paraíso, você que diariamente combate as forças do mal que rondam nosso mundo, venha em meu auxílio neste momento de necessidade urgente. Estenda sobre meus filhos suas asas poderosas, cubra-os com sua proteção invencível, envolva-os com sua luz celestial que afasta toda a escuridão, toda a maldade, todo perigo que possa ameaçar suas vidas, seus corpos, suas almas inocentes. São Miguel Arcanjo, eu sei que não. Existem palavras humanas capazes de expressar a magnitude de sua força e poder, mas confio que o Senhor que você serve com tanta fidelidade conhece cada batida ansiosa de meu coração de pai, cada tremor de angústia que percorre minha alma quando penso nos perigos que meus filhos enfrentam diariamente neste mundo cheio de armadilhas. Como guerreiro celestial que você é, certamente compreende a batalha que travamos como pais para manter nossos filhos seguros, para guiá-los pelos caminhos da retidão, para protegê-los das influências malignas que se multiplicam a cada dia em nossa sociedade. Nossas forças humanas são tão limitadas, nossas capacidades tão pequenas diante da imensidão dos desafios que nossos filhos enfrentam. Por isso, recorro a você, São Miguel, pois sei que sua força não tem limites, que seu poder vem diretamente de Deus, que suas armas espirituais são capazes de vencer qualquer inimigo, por mais poderoso que pareça ser. Cubra meus filhos com tuas asas, glorioso arcanjo, que essas asas poderosas que já protegeram tantos santos, que já defenderam a Igreja de Cristo ao longo dos séculos, que já afastaram incontáveis perigos de inúmeras famílias devotas, agora se estendam sobre meus pequenos, formando uma cobertura impenetrável contra todo o mal. Que sob essa proteção angelical, meus filhos estejam seguros, como se estivessem dentro da própria fortaleza celestial, onde nenhuma flecha do inimigo pode alcançar, onde nenhum veneno do mundo pode contaminar, onde nenhuma armadilha das trevas pode aprisioná-los.
Quando eles saírem de casa para a escola, que suas asas os acompanhem. Quando estiverem brincando nas ruas, que sua presença vigilante esteja sobre eles. Quando navegarem pelos perigos da internet, que sua luz dissipe toda a escuridão digital. Quando enfrentarem as tentações próprias de suas idades, que sua força os sustente na retidão. Guarda seus caminhos, ó poderoso São Miguel. Cada passo que meus filhos derem, que seja sob sua vigilância atenta, cada decisão que tomarem, que seja iluminada por sua sabedoria celestial. Cada amizade que formarem, que seja purificada por sua presença santificadora. Guarda o caminho de sua infância, para que cresçam em inocência e pureza. Guarda o caminho de sua adolescência, para que não se percam nas confusões e rebelias típicas dessa fase. Guarda o caminho de sua juventude, para que façam escolhas sábias sobre seus estudos, suas vocações, seus relacionamentos. Que nenhum caminho torto os seduza, que nenhuma via perigosa os atraia, que nenhuma estrada de perdição se abra diante de seus passos inocentes. Imploro-lhe, glorioso arcanjo, que afaste de meus filhos todo acidente, toda doença grave, todo mal físico que possa ameaçá-los. Proteja seus corpos, que são templos do Espírito Santo. Guarde sua saúde, que é dom precioso de Deus. Livre-os de quedas perigosas, de acidentes de trânsito, de violências urbanas, de todos os perigos físicos que rondam nossa sociedade moderna. Que seus anjos auxiliares formem uma guarda permanente ao redor deles, que nenhum mal os toque, que nenhuma ferida grave os alcance, que nenhuma enfermidade os debilite. E se por permissão divina alguma provação física vier sobre eles, que sua presença consoladora os acompanhe, trazendo cura rápida e completa, restaurando suas forças, devolvendo-lhes a saúde plena. Mas não é apenas o corpo de meus filhos que precisa de proteção, ó São Miguel. Proteja também, e principalmente, suas almas imorais. Afaste deles toda tentação de pecado grave que possa manchar suas almas puras. Livre-os de influências demoníacas que tentam corromper a inocência de suas mentes. Guarde seus corações de todo ódio, toda inveja, toda maldade que o mundo tenta plantar nas almas jovens. Que a pureza angelical que você representa envolva a alma de meus filhos, mantendo-os castos em pensamentos, palavras e ações. Que jamais sejam seduzidos pelas falsas promessas do pecado, que nunca se afastem dos caminhos de Deus, que sempre permaneçam firmes na fé que lhes ensinamos desde o berço. Lute por elas, almas, glorioso guerreiro celestial, pois sei que os demônios rondam como leões rugindo, buscando devorar especialmente os jovens e inocentes. Proteja a mente de meus filhos, São Miguel Arcanjo. Vivemos em uma era onde as mentes são bombardeadas constantemente por informações, imagens, ideologias que contradizem os valores cristãos que tentamos incutir em nossos lares. Guarde os pensamentos de meus filhos, que sua presença purifique tudo que entra em suas mentes através dos olhos e ouvidos. Que não sejam influenciados por filosofias ateístas que negam Deus. Que não absorvam valores materialistas que desprezam o espiritual, que não aceitem ideologias que contradizem a lei natural e divina, que suas mentes sejam fortalezas da verdade, iluminadas pela sabedoria celeste, protegidas contra toda mentira, todo engano, toda confusão que o príncipe deste mundo tenta semear nas gerações jovens, que cresçam com discernimento espiritual, capazes de distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, o caminho de Deus dos caminhos de perdição. Guarda também, ó poderoso arcanjo, os relacionamentos de meus filhos. Que as amizades que formarem sejam santas e edificantes. Que os círculos sociais em que se moverem sejam influências positivas e não negativas. Que jamais se associem com pessoas que possam arrastá-los para vícios, crimes, pecados graves. Afaste de seus caminhos os falsos amigos que parecem cordeiros, mas são lobos disfarçados.
Proteja-os de relacionamentos tóxicos que podem destruir sua autoestima e sua fé. Livre-os de paixões precoces e desordenadas que podem desviar seus corações do amor verdadeiro e puro que Deus planejou para eles. Que São Rafael Arcanjo, patrono dos jovens e dos relacionamentos santos, trabalhe junto com você para guiar meus filhos em suas interações sociais e, no tempo certo de Deus, em seus relacionamentos amorosos. São Miguel Arcanjo, como príncipe dos exércitos celestiais, você tem, sob seu comando, legiões de anjos puros e poderosos. Envie alguns desses santos anjos para acompanharem meus filhos em cada momento de suas vidas. Que tenham anjos da guarda especialmente fortes e vigilantes. Que anjos protetores os acompanhem na escola, nas ruas, em todos os lugares. Que anjos guerreiros lutem contra os demônios que tentam atacá-los. Que anjos iluminadores tragam clareza em seus momentos de confusão. Que anjos consoladores os confortem em seus momentos de tristeza e dor. Que nunca estejam sozinhos, mas sempre acompanhados por essa corte celestial que você, como príncipe, tem autoridade para designar para sua proteção. Eu sei, glorioso São Miguel, que você intercede poderosamente diante de Deus por aqueles que buscam sua proteção com fé sincera. Por isso, leve ao trono do Altíssimo esta minha súplica desesperada de pai, este meu clamor angustiado de mãe. Diga ao Senhor dos Exércitos que aqui está um de seus filhos, ajoelhado em humildade, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com o coração partido de preocupação, mas também cheio de fé em seu poder protetor. Diga a Deus que eu confio em sua misericórdia, que acredito em suas promessas, que sei que Ele ama meus filhos ainda mais do que eu os amo, pois foi Ele quem os criou, quem lhes deu a vida, quem os conhece desde antes de serem formados no ventre materno. Interceda por mim, São Miguel, para que Deus envie não apenas você, mas todos os recursos celestiais necessários para proteger meus filhos de todo o mal. Não permita, ó guerreiro invencível, que meus filhos caiam nas garras de Satanás, que você mesmo expulsou do céu. Não deixe que aquele dragão antigo, aquela serpente enganadora, seduza meus pequenos como seduziu Eva no paraíso. Que sua espada flamejante esteja sempre entre meus filhos e as tentações diabólicas. Que seu escudo poderoso bloqueie todas as flechas inflamadas do maligno. Que seu brado de guerra, quem como Deus, ressoe constantemente sobre eles, lembrando-os de que nenhum poder terreno ou infernal é maior que o poder do Altíssimo. Quando o inimigo sussurrar mentiras em seus ouvidos, que sua voz trovejante de verdade os silencie. Quando demônios tentarem oprimi-los com medo ou desespero, que sua presença gloriosa os afugente imediatamente. Quando forças das trevas armarem ciladas em seus caminhos, que sua vigilância celestial as desfaça antes que meus filhos sequer as percebam. Abençoe meus filhos com sua bênção angelical, São Miguel. Que onde você pousa seu olhar protetor, ali floresçam virtudes e graças divinas. Que meus filhos cresçam fortes na fé, firmes na esperança, abundantes no amor. Que desenvolvam coragem para enfrentar as dificuldades da vida, mas humildade para reconhecer quando precisam de ajuda. Que tenham sabedoria além de seus anos, discernimento espiritual aguçado, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Que sejam instrumentos de paz onde houver conflito, luzes onde houver escuridão, sal que preserva a bondade neste mundo que tende à corrupção. Que suas vidas sejam testemunhos vivos do poder protetor de Deus e da eficácia da intercessão dos santos anjos. Glorioso São Miguel Arcanjo, entrego meus filhos totalmente em suas mãos poderosas neste momento. Consagro-os à sua proteção perpétua. Dedico-os ao seu cuidado vigilante, coloco-os sob a sombra de suas asas invencíveis. Que desta consagração nasça uma aliança eterna entre você e meus filhos.
uma proteção que os acompanhe todos os dias de suas vidas, desde agora até a hora de sua morte, e que os conduza, ao final de suas jornadas terrenas, à presença gloriosa de Deus no céu, onde você permanece em adoração eterna. Aceite esta consagração, ó Príncipe dos Anjos, e manifeste sobre meus filhos todo o poder protetor que Deus colocou em suas mãos celestiais. Amém. A oração poderosa de hoje é para você que carrega no coração uma preocupação constante pelos seus filhos. Talvez eles saiam de casa todos os dias e você não saiba exatamente o que enfrentarão pelo caminho. Perigos invisíveis, más influências, doenças, acidentes, decisões erradas. E no fundo do seu coração existe um clamor silencioso: que meus filhos estejam protegidos em todos os caminhos. Hoje, São Miguel Arcanjo se levanta como guarda fiel para cobrir seus filhos com suas asas de luz e vigiar cada passo que eles derem. Ele vai à frente deles, afastando perigos, caminha ao lado deles, protegendo contra todo o mal, e permanece atrás deles, fechando toda a porta que o inimigo tentar abrir. A partir desta oração, seus filhos não caminham mais sozinhos. Eles caminham guardados, protegidos e cercados pela proteção do céu. Antes de começarmos, faça um ato de fé agora. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, cobre meus filhos com tuas asas. A oração poderosa de hoje é para você que carrega no coração uma preocupação constante pelos seus filhos. Talvez eles saiam de casa todos os dias e você não saiba exatamente o que enfrentarão pelo caminho. Perigos invisíveis, más influências, doenças, acidentes, decisões erradas. E no fundo do seu coração existe um clamor silencioso: que meus filhos estejam protegidos em todos os caminhos. Hoje, São Miguel Arcanjo se levanta como guarda fiel para cobrir seus filhos com suas asas de luz e vigiar cada passo que eles derem. Ele vai à frente deles, afastando perigos. Caminha ao lado deles, protegendo contra todo o mal. E permanece atrás deles, fechando toda a porta que o inimigo tentar abrir. A partir desta oração, seus filhos não caminham mais sozinhos. Eles caminham guardados, protegidos e cercados pela proteção do céu. Antes de começarmos, faça um ato de fé agora. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, cobre meus filhos com tuas asas. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Hoje, São Miguel Arcanjo assume a guarda dos caminhos dos seus filhos. E onde ele guarda, nenhum mal prevalece. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. São Miguel Arcanjo, meu coração de pai se despedaça quando penso em todos os perigos que cercam meus filhos neste mundo conturbado e cheio de armadilhas. Vivemos em tempos sombrios, onde a inocência das crianças é atacada de todas as direções, onde as trevas se disfarçam de luz, onde o mal se apresenta como bem, onde os lobos vestem peles de cordeiro para enganar os inocentes. Como pai zeloso, passo noites sem dormir, pensando em tudo o que pode acontecer com meus pequenos quando estão longe de meus olhos protetores. O mundo lá fora parece um campo de batalha espiritual, onde forças invisíveis lutam pelas almas de nossos filhos, onde cada esquina esconde um perigo, onde cada tela de celular pode ser uma porta para abismos de destruição. Por isso clamo a você com toda a força de minha alma: proteja meus filhos dos perigos desta era. Guarde-os das ameaças modernas que nem mesmo consigo compreender completamente. Ó poderoso arcanjo, proteja meus filhos do mundo digital que se tornou um dos maiores campos de batalha espiritual de nossos dias. A internet, que poderia ser ferramenta de conhecimento e comunicação,
tornou-se também instrumento de corrupção moral, de exposição prematura à impureza, de perigos incontáveis. Meus filhos são bombardeados constantemente por imagens impuras, por vídeos imorais, por conteúdos que mancham a inocência de suas almas ainda em formação. Há predadores escondidos atrás de telas, esperando para seduzir, enganar, corromper nossos pequenos. Há ideologias perversas sendo propagadas através de canais infantis. Há distorções da verdade sendo apresentadas como entretenimento. Há venenos espirituais sendo injetados em mentes jovens através de jogos, séries, músicas. São Miguel, eu imploro, seja o guardião digital de meus filhos, que sua presença angelical forme um filtro espiritual sobre tudo que eles veem, ouvem e acessam no mundo virtual. Que imagens impuras sejam bloqueadas por sua intervenção antes de chegarem aos olhos deles. Que conversas perigosas sejam interrompidas por sua vigilância. Que sites malignos simplesmente não se abram quando tentarem acessá-los. Que você envie anjos especializados para patrulhar o mundo digital onde meus filhos navegam, protegendo-os de predadores, de conteúdos destrutivos, de tudo que possa contaminar suas almas puras. Guarda meus filhos também nas escolas, ó glorioso guerreiro celestial. Que dor sinto ao pensar que preciso enviá-los diariamente para ambientes onde nem sempre os valores cristãos são respeitados, onde muitas vezes são ensinadas coisas que contradizem a fé que cultivamos em casa. Há professores que ridicularizam a religião, que zombam da moral cristã, que tentam plantar dúvidas sobre Deus em corações infantis. Há colegas que já estão envolvidos com vícios, com violência, com impurezas e que tentam arrastar outros para os mesmos caminhos de perdição. Há bullying que pode destruir a autoestima de meus filhos. Há exclusões sociais que podem feri-los profundamente. Há pressões para se conformarem com padrões mundanos que contradizem nossa fé. São Miguel Arcanjo, vá com meus filhos à escola todos os dias. Sente-se ao lado deles em cada aula, esteja presente em cada intervalo, acompanhe-os nos corredores e pátios, que sua presença forme uma bolha de proteção ao seu redor, impedindo que influências negativas penetrem em suas mentes e corações. Que você inspire professores a tratá-los com justiça e bondade, que afaste colegas mal intencionados de seus caminhos, que lhes dê sabedoria para discernir o que devem aceitar e o que devem rejeitar do que lhes é ensinado. Proteja-os de bullying, de violências físicas e emocionais, de toda forma de abuso que possa ocorrer em ambientes escolares. Ó Príncipe dos Anjos, meu coração sangra quando penso na violência urbana que assola nossas cidades. Assaltos, sequestros, balas perdidas, acidentes de trânsito. São tantos os perigos físicos que ameaçam nossos filhos quando saem de casa. Como gostaria de poder protegê-los a cada segundo, mas sei que isso é impossível. Por isso, entrego-os em suas mãos poderosas, São Miguel. Quando meus filhos estiverem nas ruas, que batalhões de anjos guerreiros os acompanhem, formando uma muralha invisível, mas real ao seu redor. Que bandidos e criminosos simplesmente não os vejam quando planejarem assaltos. Que balas se desviem miraculosamente se algum tiroteio ocorrer próximo a eles. Que motoristas imprudentes percam a vontade de ultrapassar sinais vermelhos justamente quando meus filhos estiverem atravessando a rua. Que você tenha poder para parar o tempo se necessário para salvá-los de um acidente iminente. Que possa enviar avisos divinos aos seus corações para que mudem de caminho quando algum perigo os aguardar. Que possa cegar os olhos dos ímpios para que não vejam meus filhos como alvos de sua maldade. Proteja meus filhos das drogas, ó São Miguel Arcanjo. Este flagelo que destrói tantas vidas jovens, que transforma promessas em desesperos, que escraviza e mata milhares de adolescentes a cada ano. Sei que traficantes rondam as portas das escolas, que falsos amigos oferecem experiências que são, na verdade, armadilhas mortais,
que a curiosidade juvenil pode levar meus filhos a experimentarem substâncias que destruirão suas vidas. Imploro-lhe, coloque uma repulsa sobrenatural no coração de meus filhos contra qualquer tipo de droga. Que quando alguém lhes oferecer cigarro, álcool, maconha ou qualquer outra substância, sintam uma aversão divina, uma náusea espiritual que os faça recusar veementemente. Que sua voz angelical sussurre em seus ouvidos, lembrando-os de que seus corpos são templos do Espírito Santo e não podem ser profanados. Que você afaste de seus caminhos os traficantes e usuários que poderiam influenciá-los negativamente. E se por fraqueza humana algum de meus filhos vier a cair nesta armadilha, que você intervenha imediatamente com poder libertador, quebrando correntes de vício antes que se tornem irrompíveis, trazendo-os de volta ao caminho da sobriedade e da vida santa. Guarda meus filhos das influências sexuais precoces e desordenadas, ó puro arcanjo. Vivemos em uma sociedade hipersexualizada que tenta roubar a inocência de nossas crianças cada vez mais cedo. Pornografia está a um clique de distância. Conversas impróprias acontecem em grupos de mensagens. Exposição inadequada ocorre em festas e encontros sociais. Meu coração de pai se angustia, pensando em como proteger a pureza de meus filhos neste ambiente tão hostil à castidade. São Miguel, eu imploro, vista meus filhos com a armadura da pureza angelical, que seus olhos sejam guardados para verem apenas o que é puro e santo, que seus corações sejam protegidos de paixões desordenadas e precoces, que seus corpos sejam templos sagrados respeitados por eles mesmos e por outros. Afaste de seus caminhos predadores sexuais que se disfarçam de amigos nas redes sociais. Proteja-os de abusadores que tentam se aproximar de crianças e adolescentes. Livre-os de relacionamentos destrutivos e impuros que podem marcar suas almas para sempre. E cresçam, compreendendo o valor da pureza, a beleza da castidade, o plano de Deus para a sexualidade humana, vivida no contexto apropriado e sagrado. Ó São Miguel, proteja também a vocação de meus filhos. Cada um deles tem um chamado específico de Deus, um propósito divino para suas vidas que o inimigo tentará frustrar de todas as formas possíveis. Alguns podem ser chamados ao matrimônio santo, outros à vida religiosa, outros a servir a Deus como leigos consagrados, mas todos têm uma missão única e preciosa. Que você guarde esta vocação como um tesouro celestial, que não permitam que confusões do mundo moderno obscureçam o chamado divino, que não deixe que prazeres passageiros os desviem de sua verdadeira missão, que não consinta que desânimos e dificuldades os façam desistir de seguir o caminho que Deus preparou para eles desde antes da fundação do mundo. Que você ilumine suas mentes para discernirem claramente o chamado de Deus. Que fortaleça seus corações para responderem com generosidade quando Deus chamar. Que sustente sua perseverança quando o caminho vocacional se mostrar difícil e exigente. Proteja a saúde mental de meus filhos, glorioso arcanjo. Depressão, ansiedade, transtornos diversos afligem nossa juventude em números alarmantes. A pressão por desempenho acadêmico, a comparação constante nas redes sociais, o bullying, a falta de propósito que o materialismo gera, tudo isso pode levar meus filhos a estados de desespero e sofrimento psicológico profundo. São Miguel, que sua presença luminosa dissipe toda a escuridão mental, que traga paz às mentes agitadas, esperança aos corações desesperados, propósito às vidas que se sentem vazias. Que afaste pensamentos suicidas se algum dia tentarem invadir a mente de meus filhos. Que quebre opressões demoníacas que podem se manifestar como transtornos mentais. Que envie anjos consoladores para trazer alívio emocional nos momentos de crise. Que meus filhos cresçam com saúde mental robusta, equilibrados emocionalmente, capazes de enfrentar as adversidades da vida com resiliência e fé.
Livra meus filhos de acidentes graves, ó poderoso protetor. Acidentes de carro, quedas perigosas, afogamentos, choques elétricos. São tantas as possibilidades de tragédias que podem ocorrer em um segundo de descuido. Sei que não posso protegê-los de todos os pequenos machucados da vida, mas imploro que você os livre de acidentes que possam causar danos permanentes ou tirar suas vidas prematuramente. Que anjos sustentem suas cabeças se caírem, que águas se acalmem se afogarem, que chamas se apaguem se queimarem, que veículos parem milagrosamente se forem atropelados. Que você tenha autoridade divina para suspender leis naturais, quando necessário, para preservar a vida de meus filhos. Que nenhum acidente fatal os alcance enquanto sua missão na Terra não estiver completa. Que vivam todos os dias que Deus lhes destinou, nenhum a mais, nenhum a menos, mas que estes dias sejam vividos em plenitude e segurança sob sua proteção angelical. São Miguel Arcanjo, veja como meu coração está partido pela preocupação com meus filhos. Veja como minha alma se angustia diante de tantos perigos que os cercam. Veja como minhas lágrimas caem enquanto clamo por sua proteção. Não permita que estas lágrimas sejam em vão, que cada uma delas seja como uma pérola preciosa que toca seu coração angelical e move sua intercessão diante de Deus. Que meu amor imperfeito de pai humano encontre amparo em seu amor perfeito de guerreiro celestial, dedicado a proteger os filhos de Deus. Que minhas orações insistentes sejam como incenso agradável que sobe até o trono do Altíssimo e traz respostas poderosas de proteção e libertação. Não me abandone nesta luta, São Miguel. Não deixe meus filhos desamparados diante dos perigos que os cercam. Lute por eles como lutou contra Lúcifer. Vença por eles como venceu o dragão. Proteja-os como protege a Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, agora que expus diante de você toda a dor, todo o medo, toda a angústia que habita meu coração de pai, venho com ainda mais fervor e determinação implorar que entre em batalha espiritual pelos meus filhos. Sei que a verdadeira guerra não se trava em campos físicos, mas nas dimensões espirituais, que não vemos com nossos olhos carnais. A Escritura nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. É contra esses inimigos invisíveis, mas terrivelmente reais, que preciso de sua intervenção poderosa. Você que conhece cada estratégia do inferno, que enfrentou pessoalmente Satanás e o venceu, que comanda legiões de anjos guerreiros, assuma o comando da batalha espiritual pela vida, pela alma, pelo destino de meus filhos. Quebre toda maldição geracional que possa estar tentando se manifestar na vida de meus filhos, ó príncipe dos exércitos celestiais. Sei que pecados de gerações passadas podem abrir portas para opressões demoníacas sobre os descendentes. Se há vícios que passaram de pai para filho em minha linhagem familiar, que sejam quebrados agora pelo poder de seu nome. Se há doenças hereditárias que tentam se repetir geração após geração, que sejam impedidas de tocar meus filhos. Se há padrões destrutivos de comportamento que se repetiram em minha família por décadas, que sejam rompidos definitivamente. Com sua espada flamejante, corte todas as correntes invisíveis que tentam prender meus filhos a destinos malditos herdados do passado. Que eles sejam completamente livres para viver o destino glorioso que Deus preparou especificamente para eles, sem as amarras das gerações anteriores. Desfaça toda obra de feitiçaria, bruxaria ou magia direcionada contra meus filhos, ó guerreiro invencível. Vivemos em tempos onde práticas ocultas se multiplicam, onde pessoas invocam forças das trevas para prejudicar inocentes, onde invejas e ciúmes levam indivíduos a buscarem auxílio demoníaco para amaldiçoar outros. Se há alguém que, movido por inveja do progresso de minha família, enviou trabalhos espirituais malignos contra meus filhos,
que você os destrua completamente. Que todo feitiço retorne vazio ao seu remetente. Que toda maldição lançada seja quebrada antes de atingir seus alvos. Que todo espírito maligno enviado seja capturado por seus anjos e lançado no abismo. Que um escudo angelical impenetrável envolva meus filhos, fazendo com que nenhuma flecha espiritual disparada das trevas possa atravessá-lo. Que sua autoridade divina neutralize completamente todo o poder oculto que se levante contra minha descendência. Liberte meus filhos de toda a opressão demoníaca, ó São Miguel Arcanjo. Se espíritos de medo tentam paralisar meus filhos, expulse-os agora. Se demônios de confusão tentam obscurecer suas mentes, lance-os fora. Se entidades de depressão tentam sugar a alegria de suas vidas, destrua-as completamente. Se espíritos de rebeldia tentam afastá-los de Deus e da obediência aos pais, amarre-os e jogue-os no abismo. Que nenhuma força demoníaca tenha permissão legal ou oportunidade prática de oprimir meus filhos. Que sua presença constante em suas vidas seja como luz tão brilhante que nenhuma sombra das trevas possa subsistir perto deles. Que quando demônios tentarem se aproximar, sejam imediatamente confrontados por legiões angelicais sob seu comando, que os expulsam sem hesitação e sem misericórdia. Interceda diante do trono de Deus por perdão para qualquer pecado que meus filhos tenham cometido, consciente ou inconscientemente, que possa ter aberto portas para ataques espirituais. Às vezes, nossa inocência nos faz tropeçar em terreno espiritual perigoso sem percebermos. Se meus filhos brincaram com jogos que invocam demônios, se assistiram filmes ou séries que glorificam o ocultismo, se participaram de festas ou eventos onde práticas espirituais obscuras ocorreram, que o sangue de Cristo os purifique agora. Que toda porta espiritual inadvertidamente aberta seja fechada pelo poder do nome de Jesus. Que todo o terreno legal cedido ao inimigo seja retomado pela autoridade do Cordeiro de Deus e que você, São Miguel, seja o executor desta libertação, garantindo que nenhum demônio permaneça onde não tem mais direito de estar. Ó poderoso arcanjo, clamo que você estabeleça uma guarda angelical permanente sobre minha casa e família. Que anjos guerreiros montem guarda nas portas e janelas de nossa residência, impedindo que qualquer entidade maligna penetre em nosso lar. Que anjos adoradores encham nossa casa com a presença de Deus, tornando o ambiente tão santo que espíritos impuros sintam náusea só de se aproximarem. Que anjos da paz estabeleçam harmonia em nossa convivência familiar, impedindo que o inimigo semeie discórdias e divisões entre nós. Que nossa casa seja como um pedaço do céu na terra, um santuário protegido onde meus filhos possam crescer seguros, amados, nutridos espiritualmente. Que cada cômodo seja consagrado à glória de Deus e protegido por seus anjos. Que cada conversa seja edificante e guardada de palavras destrutivas. Que cada refeição seja momento de comunhão abençoado pela presença angelical. Proteja especialmente os sonhos de meus filhos. Glorioso São Miguel, sei que o inimigo frequentemente ataca durante o sono, quando nossa guarda consciente está baixa, plantando pesadelos, terrores noturnos, imagens perturbadoras que podem traumatizar mentes jovens. Que você purifique o ambiente espiritual dos quartos onde meus filhos dormem. Que anjos façam vigília enquanto eles repousam, garantindo sono tranquilo e reparador. Que seus sonhos sejam puros, edificantes, até mesmo proféticos, quando Deus desejar falar através deles. Que nenhum pesadelo demoníaco perturbe seu descanso. Que nenhuma paralisia do sono causada por opressão espiritual os aterrorizem. Que acordem cada manhã renovados, descansados, cheios de energia e alegria para enfrentar o novo dia. Livra meus filhos de todo laço de alma prejudicial, ó arcanjo da libertação.
Às vezes formamos conexões espirituais não saudáveis com pessoas que nos prejudicam energética e espiritualmente. Se meus filhos formaram tais laços com amigos tóxicos, com relacionamentos destrutivos, com pessoas que drenam sua vitalidade espiritual, corte essas conexões agora com sua espada celestial. Que sejam livres para formarem apenas relacionamentos saudáveis, edificantes, que os aproximem de Deus e não os afastem. Que possam discernir com clareza divina quais amizades devem cultivar e quais devem gentilmente distanciar. Que sejam libertados de toda codependência emocional, de toda ligação espiritual que rouba sua paz e alegria. Destrói todo espírito de vício que tente se estabelecer na vida de meus filhos, poderoso guerreiro celestial. Vícios em tecnologia, em jogos eletrônicos, em pornografia, em substâncias, em qualquer coisa que escravize e domine suas vontades. Que você quebre essas correntes antes que se tornem irrompíveis. Que meus filhos cresçam livres, senhores de si mesmos sob o senhorio de Cristo, não escravos de paixões desordenadas ou compulsões destrutivas. Se alguma tendência viciante começar a se manifestar, que você intervenha imediatamente, despertando consciência em seus corações, trazendo repulsa pelo que é destrutivo, fortalecendo sua vontade para resistir. Que sejam jovens de domínio próprio, temperança, autodisciplina sob a graça de Deus. São Miguel Arcanjo, eu confio plenamente em seu poder de guerreiro celestial, mas sei que esse poder é exercido em submissão total à vontade de Deus. Por isso, junto com minha súplica por sua intercessão, também me comprometo a fazer minha parte como pai responsável. Comprometo-me a educar meus filhos nos caminhos do Senhor, a dar-lhes exemplo de vida cristã autêntica, a orar por eles diariamente, a discipliná-los com amor quando necessário, a estar presente em suas vidas não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mas mesmo fazendo tudo que está ao meu alcance, como pai humano, reconheço que preciso desesperadamente do auxílio celestial que você pode prover. Que minha diligência paternal encontre complemento em sua vigilância angelical. Que meus esforços humanos sejam potencializados por sua intervenção sobrenatural. Que trabalhemos juntos, eu na dimensão natural, você na espiritual, para garantir que meus filhos cresçam santos, saudáveis, seguros, destinados a cumprir gloriosamente o propósito de Deus para suas vidas. Ó Príncipe dos Anjos, sei que você intercede diante de Deus, não apenas por indivíduos, mas por famílias inteiras, por nações, pela Igreja Universal. Interceda agora por minha família como uma unidade. Que haja proteção não apenas sobre meus filhos individualmente, mas sobre nós como núcleo familiar. Que o inimigo não consiga semear divisão entre pais e filhos. Que relacionamentos sejam fortalecidos e não enfraquecidos. Que nossa união seja sólida como rocha contra a qual as ondas do inferno se quebrem sem conseguir destruir. Que sejamos família forte na fé, unida no amor, protegida pelo poder de Deus, manifestado através de sua intercessão angelical. Que nossa casa seja farol de esperança em meio às trevas deste mundo. Testemunho vivo de que famílias que buscam a Deus e invocam seus anjos são invencíveis contra os ataques do maligno. Glorioso São Miguel Arcanjo, aceite este clamor urgente de meu coração. Veja minha fé, mesmo que pequena como grão de mostarda, mas sincera e desesperada. Veja minha confiança no poder que Deus colocou em suas mãos celestiais. Veja minha disposição de fazer tudo ao meu alcance, cooperando com sua obra de proteção, e responda poderosamente. Entre em ação agora mesmo nas dimensões espirituais. Mobilize suas legiões angelicais. Declare guerra total contra toda a força das trevas que ameaça meus filhos. Que a partir deste momento, uma mudança sobrenatural ocorra no ambiente espiritual ao redor de minha família.
Que demônios sejam expulsos, que maldições sejam quebradas, que proteção seja estabelecida, que vitória seja decretada nos céus e manifestada na terra. Quem como Deus? Ninguém. E com Deus e seus anjos ao nosso lado, quem será contra nós? Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento culminante desta oração, onde minha súplica desesperada se transforma em declaração profética de vitória. Meu coração, que iniciou esta jornada de oração partido pela preocupação e angústia, agora se enche de fé inabalável e esperança radiante. Creio firmemente que você ouviu cada palavra que pronunciei, que levou cada lágrima que derramei diante do trono de Deus, que já começou a mobilizar as hostes celestiais para a proteção de meus filhos. Por isso, encerro esta oração não com lamentos, mas com louvores antecipados pela vitória que já vejo com os olhos da fé. Declaro que meus filhos estão cobertos pelas suas asas poderosas. Proclamo que seus caminhos estão guardados por batalhões de anjos guerreiros. Anuncio que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, porque você, príncipe dos exércitos celestiais, é seu protetor. Declaro, em nome de Jesus Cristo, que meus filhos crescerão em santidade e pureza, que não serão corrompidos pelas influências malignas deste mundo, mas serão luz que brilha em meio às trevas. Que não se conformarão com os padrões pecaminosos desta geração, mas serão transformados pela renovação de suas mentes. Que não seguirão multidões para praticar o mal, mas terão coragem de nadar contra a corrente, mantendo-se firmes nos valores cristãos que lhes ensinamos. Profetizo que eles serão como José no Egito, que resistiu às tentações e permaneceu puro. Como Daniel na Babilônia, que não se contaminou com as delícias do mundo. Como os 3 jovens na fornalha, que preferiram enfrentar a morte a trair seus princípios. São Miguel, garanta que esta profecia se cumpra sobre meus filhos. Proclamo que meus filhos terão sabedoria sobrenatural para navegar pelas complexidades deste mundo moderno. Que discernirão facilmente entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o caminho de Deus e os caminhos de perdição. Que não serão enganados por filosofias vazias, nem seduzidos por promessas falsas, nem confundidos por relativismos morais. Que terão mentes aguçadas, corações sensíveis à voz de Deus, espíritos alinhados com a verdade eterna. Que quando enfrentarem decisões difíceis, ouvirão claramente a voz de Deus, guiando-os. Que quando estiverem em situações de tentação, sentirão a presença angelical, fortalecendo-os para resistir. Que quando o mundo lhes oferecer atalhos desonestes, terão integridade para escolher o caminho reto, mesmo que seja mais difícil. Declaro que meus filhos serão protegidos de todo acidente fatal, de toda doença grave, de toda violência que tire suas vidas prematuramente. Que viverão todos os dias que Deus lhes destinou, cumprindo completamente o propósito divino para suas existências. Que cada ano de suas vidas será marcado por crescimento, desenvolvimento, amadurecimento espiritual. Que celebraremos aniversários com alegria e gratidão, vendo-os florescer como árvores plantadas junto às correntes de águas. Que suas vidas não serão interrompidas por tragédias evitáveis, mas se desdobrarão em plenitude conforme o plano perfeito de Deus. São Miguel, como guardião de suas vidas, garanta que vivam em segurança sob sua proteção até que completem sua missão terrena. Profetizo que meus filhos terão relacionamentos saudáveis e edificantes ao longo de suas vidas. Que as amizades que formarem serão ferro que afia ferro, companheiros que os impulsionam para cima e não para baixo. Que no tempo certo de Deus, encontrarão cônjuges piedosos, se esse for seu chamado. Pessoas que amam a Deus acima de tudo, que compartilham os mesmos valores, que os complementarão perfeitamente.
Que seus casamentos, se houver, serão espelhos do amor de Cristo pela Igreja, fiéis, duradouros, frutíferos. Que suas famílias futuras serão abençoadas, protegidas, usadas por Deus para sua glória. Que a proteção que agora invoco sobre meus filhos se estenderá também sobre meus futuros netos, bisnetos, sobre todas as gerações que virão. Declaro que meus filhos serão bem-sucedidos em suas vocações, qualquer que seja o caminho que Deus lhes reserve. Se forem chamados para profissões seculares, que se destaquem pela excelência, integridade e testemunho cristão. Se forem chamados para ministérios religiosos, que sejam servos fiéis, dedicados, ungidos pelo Espírito Santo. Se forem chamados para o matrimônio, que construam famílias sólidas que abençoem a sociedade. Se forem chamados para a vida consagrada, que sejam religiosos ou religiosas de profunda santidade. Qualquer que seja seu caminho, que prosperem não apenas materialmente, mas principalmente espiritualmente. Que suas vidas sejam investimentos que rendem frutos para a eternidade. Proclamo que meus filhos serão geradores de transformação positiva onde quer que estejam. Que em suas escolas sejam influenciadores para o bem e não influenciados para o mal. Que em seus locais de trabalho futuros sejam sal que preserva e luz que ilumina. Que em suas comunidades sejam agentes de mudança social positiva, defendendo os fracos, promovendo a justiça, demonstrando o amor de Cristo de forma prática. Que não sejam cristãos medianos que passam despercebidos, mas discípulos radicais cujas vidas fazem diferença tangível no mundo. Que sejam como estrelas que brilham na escuridão, atraindo outros para a luz de Cristo. Declaro que meus filhos desenvolverão vida de oração profunda e relacionamento íntimo com Deus, que não herdarão apenas uma religiosidade externa de seus pais, mas experimentarão pessoalmente o poder transformador do Evangelho, que terão encontros reais com Jesus Cristo que marcarão suas vidas para sempre, que conhecerão não apenas sobre Deus, mas conhecerão o próprio Deus em intimidade crescente. Que a oração não será obrigação, mas prazer. Que a leitura bíblica não será tarefa, mas deleite. Que a vida espiritual não será fardo, mas alegria. Que buscarão a Deus não porque foram mandados, mas porque descobriram que nada neste mundo satisfaz como sua presença satisfaz. Profetizo que meus filhos serão testemunhas corajosas do Evangelho em sua geração. Que não se envergonharão de sua fé, mesmo quando for impopular professá-la. Que terão ousadia santa para falar de Cristo quando oportunidades surgirem. Que suas vidas serão sermões vivos, que pregam sem palavras, mas que também terão palavras quando necessário. Que ganharão almas para o reino de Deus, que serão instrumentos para conversões, que participarão ativamente da expansão da Igreja, que ao final de suas vidas, quando prestarem contas diante de Deus, ouvirão as palavras bem-aventuradas. Muito bem, servo bom e fiel, São Miguel Arcanjo, agora faço consagração solene e definitiva de meus filhos à sua proteção perpétua. Não é consagração temporária ou condicional, mas entrega total, permanente, irrevogável, de hoje até o último dia de suas vidas terrenas, que estejam sob sua guarda celestial. Que esta consagração seja registrada nos livros celestiais, reconhecida por todos os anjos, respeitada por todos os demônios. Que seja como aliança eterna entre você e minha descendência. Você se compromete a protegê-los, e eu me comprometo a educá-los na fé e a manter viva em nossa família a devoção ao glorioso São Miguel Arcanjo. Que esta aliança seja transmitida de geração em geração, que meus filhos consagrem seus próprios filhos a você, que meus netos façam o mesmo com seus descendentes, estabelecendo proteção angelical sobre nossa linhagem familiar.
por todas as gerações vindouras. Comprometo-me, em gratidão pela proteção que você oferece, a promover sua devoção e honrar seu nome. Ensinarei meus filhos a rezar a oração a São Miguel diariamente. Manterei imagens suas em nossa casa como lembretes visuais de sua proteção. Celebrarei sua festa litúrgica, 29 de setembro, com especial devoção. Contarei a meus filhos as histórias de suas vitórias celestiais, de suas intervenções milagrosas ao longo da história da Igreja. Apoiarei financeiramente, conforme minhas possibilidades, obras e ministérios dedicados a espalhar devoção aos santos anjos. Serei embaixador de sua causa, encorajando outras famílias a buscarem sua proteção angelical. Que minha gratidão não seja apenas de palavras, mas se manifeste em ações concretas de honra e devoção. Glorioso São Miguel Arcanjo, sinto meu coração transbordar de paz neste momento. A angústia que me oprimia no início desta oração foi substituída por confiança serena. Sei que você ouviu, que Deus acolheu, que hostes angelicais já foram mobilizadas. Vejo com os olhos da fé meus filhos envolvidos em luz celestial, protegidos por guerreiros angelicais, guiados por sabedoria divina. Já não temo o futuro, pois sei que eles não caminham sozinhos. Já não me desespero diante dos perigos do mundo, pois sei que forças celestiais superiores a qualquer ameaça terrena os acompanham. Minha fé declara vitória antes mesmo de ver a manifestação física. Minha esperança antecipa bênçãos que ainda não se materializaram. Meu amor de pai encontra repouso na certeza de que o amor de Deus por meus filhos é infinitamente maior que o meu. Que cada palavra desta oração ressoe eternamente nas dimensões celestiais. Que seja como incenso perpétuo diante do trono de Deus, lembrando-o continuamente de suas promessas sobre meus filhos. Que anjos recitem estas petições como liturgia celestial, intercedendo constantemente segundo o que aqui clamei. Que o próprio São Miguel se lembre, diariamente, deste compromisso que assumiu de proteger meus filhos. Que esta oração não termine quando eu disser amém, mas continue ecoando nos céus, gerando proteção contínua, sustentada, permanente sobre aqueles que amo mais que minha própria vida. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, guerreiro invencível, protetor dos filhos de Deus, eu confio plenamente, confio absolutamente. Entrego meus filhos em suas mãos poderosas, com a certeza de que estarão mais seguros sob sua proteção do que estariam em qualquer fortaleza terrena. Que sua espada flamejante trace círculo de fogo protetor ao redor deles, que nenhum inimigo possa penetrar. Que seu brado de guerra, quem como Deus, seja escudo invencível contra todo ataque. Que suas asas majestosas sejam cobertura permanente sob a qual meus filhos encontrem refúgio em todo tempo de dificuldade. Que sua presença gloriosa seja companhia constante que os lembre de que nunca estão sozinhos, de que o céu os acompanha, de que Deus os ama infinitamente. A você, São Miguel Arcanjo, toda honra e gratidão. A Deus Pai que criou meus filhos todo louvor, a Jesus Cristo que os redimiu toda adoração, ao Espírito Santo que os santifica toda glória, à Virgem Maria, Rainha dos Anjos, toda veneração. Que esta família seja testemunho vivo do poder protetor de Deus, manifestado através da intercessão angelical. Que nossa história inspire outras famílias a buscarem a mesma proteção. Que nossas vidas glorifiquem eternamente aquele que é 3 vezes santo e que em sua misericórdia infinita nos deu anjos poderosos como protetores. Glorioso São Miguel Arcanjo, agora elevo meu olhar para além do presente e contemplo o futuro que aguarda meus filhos. Meu coração de pai não se preocupa apenas com os perigos imediatos, mas também com tudo que está por vir em suas jornadas de vida. Quantas encruzilhadas ainda enfrentarão?
Quantas decisões cruciais terão que tomar? Quantas tempestades precisarão atravessar? Por isso clamo a você, Guardião Celestial, que estenda sua proteção não apenas sobre o hoje, mas sobre todos os amanhãs que Deus reservou para meus filhos. Que sua vigilância angelical os acompanhe desde esta infância preciosa, passando pela turbulenta adolescência, atravessando a juventude cheia de promessas, sustentando-os na maturidade, confortando-os na velhice e finalmente conduzindo-os com segurança ao céu quando sua missão terrena estiver completa. Que cada fase de suas vidas seja marcada por sua presença protetora. Que cada década seja coberta por suas asas poderosas, que cada ano seja guardado por sua espada flamejante. Ó poderoso arcanjo, proteja especialmente as escolhas profissionais que meus filhos farão no futuro. Que quando chegar o tempo de decidirem suas carreiras, suas vocações profissionais, você ilumine suas mentes com sabedoria celestial. Que não sejam seduzidos apenas por promessas de dinheiro e status, mas busquem profissões que alinhem com seus dons divinos, que permitam servir a Deus e a humanidade, que tragam realização genuína e não apenas satisfação material passageira. Afaste de seus caminhos oportunidades que parecem douradas, mas são armadilhas disfarçadas. Guie-os para portas que Deus está abrindo especificamente para eles. Dê-lhes discernimento para reconhecer quando uma oferta vem de Deus e quando é tentação do inimigo, para desviá-los de seu propósito. Que suas carreiras sejam plataformas para testemunho cristão, que prosperem fazendo o bem, que sejam bem-sucedidos servindo aos outros. Guarda seus estudos e formação acadêmica, glorioso São Miguel, que tenham disciplina para se dedicarem aos estudos sem se tornarem escravos da busca obsessiva por notas perfeitas, que desenvolvam amor genuíno pelo conhecimento e não apenas ambição por diplomas, que em suas universidades e faculdades futuras encontrem professores mentores que os inspirem para o bem e não mestres corrompidos que tentem destruir sua fé. Proteja-os do ambiente universitário que, muitas vezes, é hostil ao cristianismo, onde professores ateus ridicularizam crenças religiosas, onde colegas zombam de valores morais, onde filosofias relativistas tentam minar fundamentos espirituais. Que sejam como Daniel na Universidade Babilônica, estudantes excelentes que não se deixam contaminar pelas ideologias pagãs do ambiente acadêmico. Que saiam de suas formações com conhecimento expandido, mas fé intacta, com diplomas nas mãos, mas Cristo no coração. Proteja os relacionamentos amorosos que meus filhos estabelecerão no futuro. Ó arcanjo da pureza, quando chegar o tempo apropriado para namoros e relacionamentos, que São Rafael trabalhe junto contigo, trazendo pessoas certas para suas vidas. Que não desperdicem seus corações com relacionamentos superficiais e destrutivos. Que não entreguem sua intimidade emocional e física a pessoas indignas. Que guardem a pureza de seus corpos e almas para aqueles que Deus preparou para eles. Afaste de seus caminhos pessoas manipuladoras que poderiam machucá-los emocionalmente. Livre-os de relacionamentos abusivos que destruiriam sua autoestima. Proteja-os de paixões cegas que os fariam tomar decisões precipitadas. E quando o verdadeiro amor chegar, se esse for o plano de Deus para eles, que você confirme em seus corações que esta é a pessoa certa. Que seus casamentos futuros, se houver, sejam celebrados no céu antes de serem celebrados na terra. São Miguel Arcanjo, proteja o ventre de minhas filhas e a virilidade de meus
Filhos, se for vontade de Deus, que tenham descendência, que sejam férteis e fecundos quando chegar o tempo apropriado. Que minhas filhas tenham gravidezes saudáveis, partos seguros, recuperações completas. Que meus filhos sejam pais responsáveis e presentes. Que meus futuros netos venham ao mundo cobertos pela mesma proteção angelical que agora invoco sobre meus filhos. Que a bênção geracional não seja apenas transmitida, mas multiplicada. Que cada geração seja mais forte na fé que a anterior. Que nossa árvore genealógica seja árvore de vida plantada junto às águas celestiais, produzindo frutos de santidade geração após geração. Proteja não apenas meus filhos, mas os filhos de meus filhos e os filhos destes, estabelecendo proteção angelical sobre nossa linhagem até a volta gloriosa de Cristo. Guarda a vida financeira futura de meus filhos, ó Príncipe Celestial. Que tenham prosperidade honesta, riqueza adquirida através de trabalho digno e não de desonestidade. Que nunca conheçam miséria nem opulência excessiva, mas sejam abastecidos conforme suas necessidades. Proteja-os de golpes financeiros, de fraudes, de pessoas que tentarão enganá-los para roubar seu dinheiro. Dê-lhes sabedoria para administrarem bem seus recursos, generosidade para compartilharem suas bênçãos, contentamento que os livre da ganância, que nunca sejam escravizados pelo dinheiro, mas o usem como ferramenta para o bem. Que em tempos de crise econômica você providencie sustento milagroso, que em tempos de abundância você os guarde da soberba e do desperdício, que suas finanças sejam sempre suficientes para viverem dignamente e ainda sobrarem para ajudarem necessitados. Proteja meus filhos das crises existenciais que podem assolar a alma humana, glorioso arcanjo. Quando questionamentos profundos sobre sentido da vida, propósito da existência, realidade de Deus vierem, como inevitavelmente virão em algum momento, que você os sustente nessas noites escuras da alma. Que dúvidas não se transformem em incredulidade. Que perguntas honestas não os afastem de Deus, mas os aproximem. Que encontrem respostas satisfatórias que fortaleçam sua fé em vez de destruí-la. Que atravessem crises existenciais, saindo do outro lado mais maduros espiritualmente, com fé testada e aprovada, com convicções solidificadas. Que nunca percam a esperança mesmo nos momentos mais escuros. Que sempre encontrem razões para continuar acreditando, vivendo, esperando. Ó São Miguel, proteja meus filhos de relacionamentos codependentes e amizades tóxicas que drenarão sua energia vital. Que tenham sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Que reconheçam quando estão sendo usados ou manipulados. Que tenham coragem para se afastar de pessoas que consistentemente os prejudicam, mas que também tenham paciência e misericórdia com imperfeições humanas normais. Que não sejam egoístas, buscando apenas o que lhes convém, que sejam amigos verdadeiros, capazes de perdoar, de dar segundas chances, de amar, mesmo quando é difícil, que equilibrem perfeitamente sabedoria e compaixão em todos os seus relacionamentos. Guarda meus filhos dos arrependimentos que podem envenenar a alma humana, poderoso arcanjo. Que tomem decisões sábias que não precisarão lamentar anos depois. Mas quando cometerem erros, como todo humano comete, que você os ajude a aprender com eles em vez de serem destruídos por remorso. Que conheçam o perdão de Deus que liberta de culpas paralisantes. Que possam perdoar a si mesmos e seguir adiante. Que erros do passado se tornem lições de sabedoria e não âncoras de tormento. Que vivam olhando para frente com esperança e não para trás com amargura. Que seus futuros sejam sempre mais brilhantes que seus passados. Proteja especialmente os últimos momentos da vida terrena de meus filhos, ó São Miguel Arcanjo. Quando chegar a hora, daqui a muitos e muitos anos, depois de vidas longas e plenas, que você esteja ao lado deles,
que não morram em acidentes súbitos sem chance de preparação espiritual, que não morram sozinhos e abandonados, que não morram em desespero ou em pecado mortal, que tenham tempo para se reconciliarem com Deus e com pessoas que precisam perdoar ou de quem precisam ser perdoados, que recebam os últimos sacramentos conscientes e preparados, que suas últimas palavras sejam de fé e não de medo, e que no momento exato em que suas almas se separarem de seus corpos, você esteja ali para escoltá-los com segurança através do vale da sombra da morte, defendendo-os contra demônios que tentarão acusá-los, levando-os com triunfo até a presença de Deus. São Miguel Arcanjo, você que acompanha almas no momento da morte e as defende no julgamento particular, garanta que meus filhos sejam recebidos no paraíso, que quando comparecerem diante do tribunal de Cristo, você possa testificar a favor deles, que suas vidas tenham sido tão cheias de fé, esperança e caridade, que mereçam ouvir: vinde, benditos de meu Pai, que atravessem qualquer purificação necessária e finalmente cheguem à visão beatífica de Deus, que eu, como pai, tenha a alegria indescritível de reencontrá-los no céu, onde estaremos juntos por toda a eternidade, adorando aquele que nos amou tanto. Que nossa família terrena se transforme em família celestial, unida para sempre na presença de Deus. Ó glorioso arcanjo, que este futuro que agora visualizo com os olhos da fé se torne realidade pela sua poderosa intercessão. Que cada palavra profética aqui pronunciada se cumpra em sua totalidade. Que a proteção angelical que invoco seja tão real e efetiva, que transforme completamente a trajetória de vida de meus filhos. Que olhando para trás, décadas no futuro, possamos claramente identificar momentos onde sua intervenção salvou, protegeu, guiou, libertou. Que a história de nossas vidas seja testemunho vivo do poder protetor dos santos anjos de Deus. Amém. Poderoso São Miguel Arcanjo, expandindo ainda mais esta súplica urgente que brota do mais profundo de meu ser, venho agora clamar não apenas por meus filhos individualmente, mas por toda a minha família como uma unidade sagrada estabelecida por Deus. Pois sei que a proteção de meus filhos está intrinsecamente conectada à proteção de todo o nosso núcleo familiar. Uma família forte protege seus membros. Uma família espiritualmente fortificada resiste aos ataques do inimigo. Por isso imploro que você estabeleça uma cobertura angelical abrangente sobre toda a nossa casa. Que anjos guerreiros montem guarda permanente nas entradas de nossa residência, que anjos adoradores encham cada cômodo com a presença de Deus, que anjos da paz harmonizem nossos relacionamentos, que nossa família seja como fortaleza espiritual inexpugnável, onde meus filhos crescem seguros, amados, nutridos tanto física quanto espiritualmente. Ó Príncipe dos Exércitos Celestiais, proteja o casamento que é fundação desta família. Que meu matrimônio seja rocha sólida sobre a qual esta família está construída. Afaste todo espírito de divisão que tente separar marido e esposa. Quebre toda influência externa que procure destruir nossa união. Que nosso amor conjugal seja constantemente renovado, fortalecido, purificado. Que sejamos para nossos filhos exemplo vivo de compromisso, fidelidade, amor sacrificial. Que quando nossos filhos observarem nosso casamento, vejam reflexo do amor de Cristo pela Igreja e desejem o mesmo para suas próprias vidas futuras. Proteja nossa intimidade física e emocional de toda invasão demoníaca. Guarda nossos quartos de toda opressão espiritual. Liberta nossos corações de ressentimentos e mágoas que o inimigo tenta plantar. Que sejamos verdadeiramente uma só carne, unidos não apenas por laços legais, mas por ligação espiritual profunda, forjada e protegida pelos céus. Guarda também meus pais, os avós de meus filhos, ó glorioso São Miguel.
Eles que já caminharam longos anos nesta terra, que acumularam sabedoria e experiência, que tanto amor têm para oferecer aos netos, proteja-os, que vivam seus anos finais com saúde, dignidade, lucidez mental, que sejam influências positivas na vida de meus filhos, transmitindo valores, contando histórias familiares, orando por seus netos. Proteja-os de doenças degenerativas que roubam a mente. Livre-os de sofrimentos desnecessários. Conceda-lhes anos adicionais de vida, se for vontade de Deus. E quando chegar o tempo de partirem, que você os conduza com segurança ao céu e que suas orações do paraíso continuem protegendo seus netos que ficaram na terra. São Miguel Arcanjo. Estenda sua proteção também aos irmãos de meus filhos, seus primos, toda a família extensa. Que não haja divisões entre irmãos, mas união genuína. Que primos sejam amigos verdadeiros e não rivais. Que tios e tias sejam influências edificantes. Que reuniões familiares sejam momentos de alegria e não de conflito. Que festas sejam celebrações de amor e não campos de batalha de egos feridos. Afaste espíritos de inveja que tentam colocar membros da família uns contra os outros. Quebre maldições de discórdia que tentam repetir padrões disfuncionais de gerações passadas. Estabeleça cultura de perdão, aceitação, apoio mútuo em toda a nossa árvore genealógica. Que nossa família seja verdadeiro clã espiritual, onde cada membro zela pelo bem-estar dos outros, onde há força na unidade, onde o amor é mais forte que diferenças e desavenças. Proteja nosso lar físico, nossa casa, ó Arcanjo poderoso, que seja santuário seguro onde meus filhos sempre possam retornar. Que nenhum ladrão consiga invadi-la, que nenhum incêndio a destrua, que nenhum desastre natural a danifique gravemente. Que seja lar acolhedor, onde presença de Deus é palpável, onde anjos circulam livremente, onde paz reina mesmo quando o mundo lá fora está em caos. Que cada tijolo seja abençoado, cada parede consagrada, cada cômodo dedicado à glória de Deus. Que vizinhos sejam amigáveis e não hostis. Que comunidade ao redor seja segura, que bairro seja protegido de violências urbanas. Abençoe esta casa para que seja não apenas estrutura física, mas lar verdadeiro, onde amor habita e onde memórias preciosas são criadas. Ó São Miguel, proteja também os meios de sustento de nossa família. Que empregos sejam estáveis, que negócios prosperem honestamente, que fontes de renda sejam diversificadas e seguras. Afaste crises financeiras que poderiam trazer angústia à família. Proteja de demissões injustas, de falências, de perdas devastadoras. Que sempre haja pão em nossa mesa, teto sobre nossas cabeças, roupas para vestir nossos corpos. Que Deus multiplique o pouco quando houver escassez. Que providências milagrosas venham quando necessidades urgentes surgirem. Mas que prosperidade jamais nos afaste de Deus. Que a abundância não nos torne soberbos ou egoístas. Que sempre lembremos que tudo vem de Deus e a Ele deve retornar em forma de gratidão e generosidade. Guarda nossa família de tragédias que destroem estruturas familiares, glorioso Arcanjo. Afaste acidentes que poderiam matar múltiplos membros simultaneamente. Proteja-nos de desastres naturais devastadores. Livre-nos de doenças contagiosas que poderiam adoecer toda a família. Impede que escândalos ou crimes cometidos por algum membro tragam vergonha sobre todos. Que mesmo quando provações individuais vierem, a família permaneça unida como suporte mútuo. Que adversidades nos aproximem em vez de nos separarem. Que tempestades da vida sirvam para fortalecer e não para destruir nossa unidade familiar. São Miguel Arcanjo, profetizo que minha
Família será instrumental para o reino de Deus. Que nossa casa seja porto seguro para pessoas em necessidade. Que nossa mesa seja generosamente compartilhada com famintos. Que nossos recursos sejam canais de bênção para necessitados. Que sejamos família missionária mesmo sem sair de nosso país, evangelizando através de testemunho de vida, ajudando viúvas e órfãos, apoiando obra missionária financeiramente. Que cada membro da família use seus dons específicos para servir ao corpo de Cristo. Que juntos façamos diferença em nossa comunidade, em nossa cidade, quem sabe até em nossa nação. Que quando Jesus voltar, nos encontre como família fiel, fazendo obra do reino. Proteja as tradições cristãs de nossa família, ó Arcanjo da Fé. Que rezemos juntos o terço diariamente, que celebremos festas litúrgicas com devoção, que participemos da missa dominical como família unida, que mantenhamos jejuns e penitências quaresmais, que veneremos os santos com devoção sincera, que estas práticas não sejam meros rituais vazios, mas expressões autênticas de fé viva. Que meus filhos cresçam amando estas tradições e desejem transmiti-las às próprias famílias. Que geração após geração mantenha acesa a chama da fé católica em nossa linhagem. Que nossa árvore genealógica produza santos reconhecidos ou não, mas pessoas santas que glorificam a Deus. Ó poderoso São Miguel, olho para o futuro distante e vejo bisnetos que ainda não nasceram, tataranetos que ainda não foram concebidos, gerações que virão, séculos depois que eu partir desta terra. Que a proteção angelical que agora estabeleço se perpetue através dos séculos. Que cada geração consagre a próxima a sua proteção. Que esta aliança entre nossa família e você, São Miguel Arcanjo, seja renovada em cada batismo, reforçada em cada crisma, celebrada em cada matrimônio. Que daqui a 100, 200, 500 anos, descendentes meus ainda estejam invocando sua proteção poderosa. Que nossa linhagem produza multidão incontável de almas santas que encham o céu de glória para Deus. Glorioso Príncipe Celestial, que nossa família seja modelo e inspiração para outras famílias. Que quando pessoas nos observarem, vejam algo diferente, algo especial, algo sobrenatural. Que perguntem: por que essa família é tão unida? Por que esses filhos são tão bem comportados? Por que há tanta paz nesta casa? E que possamos responder: porque confiamos em Deus e estamos sob proteção de São Miguel Arcanjo. Que nosso testemunho inspire incontáveis outras famílias a buscarem a mesma proteção celestial. Que sejamos evangelizadores através do exemplo de família cristã autêntica, vivendo sob cobertura angelical. São Miguel Arcanjo, aceite esta consagração familiar. Aceite esta entrega total de nosso clã familiar em suas mãos poderosas. Que de hoje em diante, nossa família seja reconhecida nos céus como propriedade especial sua, protegida por suas legiões, abençoada por sua intercessão. Que em batalhas espirituais que se travam nas regiões celestiais, quando demônios planejarem ataques contra nossa família, você se levante rugindo: esta família está sob minha proteção. Recuem, espíritos imundos, pois não tem autoridade aqui. Que nosso escudo familiar tenha gravado sua imagem guerreira. Que nosso brasão familiar ostente suas asas protetoras. Que nossa identidade familiar esteja permanentemente ligada à sua proteção celestial. Amém. Hoje, São Miguel Arcanjo assume a guarda dos caminhos dos seus filhos, e onde ele guarda, nenhum mal prevalece. Se você rezou comigo até aqui, creia com todo o seu coração. São Miguel Arcanjo já estendeu suas asas sobre os seus filhos e está guardando cada caminho que eles percorrem. Nenhum acidente os alcança, nenhuma doença prospera, nenhum ataque espiritual tem permissão para tocar suas vidas. Onde eles estiverem, a proteção do céu estará junto. Ao sair, estarão guardados. Ao voltar, estarão protegidos.
E em cada decisão, São Miguel irá à frente, fechando portas erradas e conduzindo pelos caminhos certos. O medo sai do seu coração agora, porque a vigilância do céu foi ativada sobre os seus filhos. Eles não caminham sozinhos. Eles caminham cobertos, cercados e protegidos pela mão de Deus. Para selar essa proteção na fé, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: meus filhos estão guardados por São Miguel. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Os caminhos dos seus filhos estão guardados. As asas de São Miguel os cobrem e a proteção do céu permanece dia e noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.